Fala, nação tricolor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Soberano FC 24 Horas. Eu sou o Matheus e o vídeo de hoje vem trazendo muitas informações. Vamos falar tudo sobre o clássico contra o Corinthians, o empate que deixou aquele gosto amargo, as leituras do jogo e as falas importantes do Crespo e do Dorival. Tem também os bastidores quentes, a novela do Alisson, a troca com o Corinthians, crise política, aumento nos valores do programa sócio-torcedor e Luiz Gustavo tem novo destino, situação do Lucas Moura, o novo presidente já agindo nos bastidores. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo e sem mais delongas, bora pro conteúdo. O São Paulo ficou no empate em 1-1 com o Corinthians em Itaquera, num jogo que ficou com gosto amargo. O tricolor fez um primeiro tempo muito competitivo, organizado, sabendo jogar o clássico. O gol saiu ainda na etapa inicial, aos 37 minutos, quando o Danielzinho levantou na medida e o Tapia subiu bonito para cabecear, abrindo o placar para o São Paulo com esse belo gol. Um gol construído, sem chutão, do jeito que o Crespo vinha pedindo. No segundo tempo, o cenário mudou. O São Paulo recuou demais, chamou o Corinthians para o jogo e passou a sofrer pressão. E aí, já no fim, após um bate-cabeça da zaga, aos 44 minutos, o banho de água fria. Breno Bidon apareceu para finalizar e empatou a partida. Resultado que não é desastre, mas pela forma como foi, dói, né, rapaziada? O São Paulo esteve muito perto de sair de Itaquera com os 3 pontos, mas acabou cedendo o empate nos minutos finais. Antes da bola rolar, diante de toda a turbulência política vivida pelo clube nos últimos dias, muita gente assinaria esse ponto fora de casa sem pensar 2 vezes. Eu, inclusive. Mas pelo contexto do jogo, a sensação final acabou sendo de frustração, porque o São Paulo esteve muito próximo de conquistar a vitória e fechar uma semana praticamente perfeita. Seria uma semana marcada por vitórias importantes na Copinha, a aprovação do impeachment que culminou na saída de Júlio Casares e, para coroar, um triunfo no Clássico. A leitura de jogo do Hernan Crespo foi bastante questionada, principalmente pela demora nas substituições. Jogadores como Luciano, Tapia e Mike já demonstravam desgaste físico evidente. Lucas Moura ainda busca ritmo ideal e talvez mudanças mais rápidas pudessem ter alterado o cenário da partida. Caleri ainda entrou no final, mas nada pôde fazer. Mesmo assim, é importante deixar claro, pontuar em Itaquera nunca é um mau resultado. Com esse empate, o São Paulo chega a 4 pontos no Campeonato Paulista, ficando apenas 1 ponto abaixo da zona de classificação para a próxima fase. O próprio Crespo já deixou claro que o grande objetivo nesses 8 jogos iniciais é garantir a vaga nas quartas de final. Vale lembrar que a meta orçamentária do clube prevê no mínimo a chegada à final do Paulistão. A escalação inicial foi considerada boa, a execução teve falhas, principalmente no segundo tempo, mas nada que apague atuações individuais importantes. Danielzinho, por exemplo, foi eleito por muitos como o melhor jogador da partida. Já são 3 boas atuações consecutivas, um reforço que chegou sem novela, sem custo elevado e que vem entregando rapidamente dentro de campo. Um exemplo claro de contratação funcional, algo que o São Paulo precisa repetir com mais frequência. Após o clássico, as coletivas de Hernan Crespo e Dorival Júnior ganharam enorme repercussão, principalmente por conta das falas envolvendo jogadores e uma possível negociação entre São Paulo e Corinthians. Dorival foi direto ao negar que tenha oferecido jogadores ao São Paulo. Segundo o treinador corintiano, é mentira que ele tenha disponibilizado Carrilho ou José Martínez em uma troca. Ele afirmou que não colocou nenhum atleta no mercado, até porque o Corinthians precisa de reforços e não de perder jogadores. Dorival confirmou que gosta do Alisson, mas deixou claro que a história de troca envolvendo Carrilho e Martínez não partiu dele. Sobre Carrilho, o nome chegou a ser citado em conversas iniciais, assim como Martínez e até Ranieri, mas nenhuma negociação avançou. Não houve proposta concreta, nem consenso entre as partes. Já a situação de José Martínez é considerada ainda mais delicada nos bastidores. Martínez está atualmente na Venezuela, não responde mensagens, não dá retorno à comissão técnica e vem irritando profundamente Dorival Júnior. Para piorar o cenário, a esposa do jogador publicou fotos dele curtindo piscina, o que agravou ainda mais o desgaste interno. Dorival, mesmo querendo a permanência do atleta por questões técnicas, reconhece que o comportamento extra-campo é um problema sério. Do lado do São Paulo, Hernan Crespo também foi extremamente claro e firme. Em coletiva, o treinador argentino afirmou que não quer jogadores do Corinthians em troca. Segundo ele, se um atleta quer sair e a cabeça não está mais no clube, o São Paulo ajuda na saída, como já fez em outros casos, como o caso de Jandrei. O São Paulo deixou claro que não é problema dele se o Alisson for jogar no Corinthians, é uma escolha do jogador, mas também reforçou que não precisa de ninguém do rival para compor o elenco. A fala foi considerada forte, correta e muito bem recebida por boa parte da torcida, por demonstrar comando, pulso firme e proteção ao ambiente interno. Alisson tem contrato com o São Paulo e caso não exista um acordo que seja bom para o clube, ele pode ser reintegrado ao elenco ou terá que abrir mão de valores a receber.
O São Paulo também possui pendências relacionadas a direitos de imagem com o atleta, o que entra diretamente na equação dessa negociação. Apesar das conversas entre os clubes terem acontecido, neste momento não existe consenso sobre jogadores envolvidos. A alternativa mais forte segue sendo um acordo financeiro, com o Corinthians pagando uma quantia ao São Paulo pela liberação do Alisson, de forma parcelada, o que ajudaria o tricolor a aliviar a folha salarial. Importante reforçar, José Martínez, apesar de cogitado externamente, não agrada a Hernan Crespo. O treinador teme o comportamento disciplinar do atleta. Martínez já foi punido por faltas em treinos, repetiu episódios recentes e vive uma relação conturbada com Dorival. Mesmo com Dorival querendo segurar o atleta, a rejeição de Crespo pesa mais. O São Paulo não quer mais um problema disciplinar em um elenco que hoje se mostra fechado e unido. Outro tema que gerou muita discussão foi o desempenho de Lucas Moura, e aqui é importante separar as coisas. Lucas não sente dor, não há lesão ativa, não existe problema de mobilidade, o joelho está clinicamente bem e fisicamente está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo departamento médico. O que falta é ritmo de jogo e principalmente confiança. Foram quase 8 meses convivendo com dor, dificuldade para dormir, para treinar e para atuar. Isso impacta diretamente o psicológico do atleta. Não existe essa história de virar a chave de uma hora para outra. Lucas ainda está apenas no 3º jogo da temporada. A cobrança existe e é justa, porque ele é o principal jogador do elenco. Mas o clube entende que esse processo exige paciência. Confiança se constrói com minutos, jogadas, participações decisivas, gols e assistências. A expectativa mais realista internamente é que Lucas esteja mais próximo do seu melhor nível entre fevereiro e março. O próximo compromisso do São Paulo será quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, contra a Portuguesa, pela 4ª rodada do Paulistão. No formato atual, são 8 jogos na primeira fase, e apenas os 8 melhores avançam às quartas. Então pontuar agora é fundamental para seguir tranquilo na zona de classificação. Enquanto isso, nos bastidores, o novo presidente do São Paulo, Henri Massis Júnior, já iniciou oficialmente seus trabalhos. Ele esteve presente no clássico contra o Corinthians, e antes disso realizou uma reunião com o elenco, comissão técnica e funcionários do clube. Henri reconheceu que o ambiente político nos últimos dias estava desagradável, prometeu organizar a casa, quitar atrasos e garantiu que seguirá o planejamento esportivo já traçado. Ele afirmou que o futebol precisa voltar a ser prioridade e que a política não pode interferir no rendimento do elenco. O novo presidente também iniciou conversas com todos os setores do clube, incluindo futebol, infraestrutura, marketing e compliance. Apesar de ser vice, Henri não mantinha diálogo com Júlio Casares há bastante tempo, o que explica a necessidade de se inteirar de todos os processos agora. Outro tema que irritou bastante a torcida foi o reajuste no programa de sócio-torcedor. Antes de deixar a presidência, Júlio Casares autorizou o aumento dos planos, inclusive os mais básicos, justamente num momento de crise institucional e desgaste total com a torcida. O plano mais barato subiu de cerca de R$ 23 para R$ 25, enquanto o plano diamante passou de R$ 249 para R$ 269 por ano, um reajuste acima da inflação, e que caiu muito mal, principalmente pela falta de benefícios reais do programa. Essa insatisfação aparece direto nos números. O São Paulo hoje tem aproximadamente 48.700 sócios, bem abaixo dos 57 mil registrados no ano passado. A queda é reflexo das eliminações, mas principalmente da sequência de problemas extra-campo da gestão anterior. No mercado da bola, o São Paulo segue atento a desdobramentos importantes, como a possível venda de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, negociações envolvendo Alisson, respostas do Flamengo sobre o caso Alan e renovações contratuais consideradas estratégicas para o futuro do clube. E pegando esse gancho, Luiz Gustavo, aos 38 anos, está encaminhando o contrato com o Atlético Paranaense. A saída é natural pela idade, mas o torcedor são paulino nunca vai esquecer a entrevista dele após o jogo contra o Fluminense no Maracanã, quando escancarou os problemas internos do clube. Ali foi a virada de chave para o fim da gestão desastrosa do Casares. Aquela fala virou símbolo de tudo que a torcida sentia na época. Aqui eu deixo meu muito obrigado e boa sorte na sua nova jornada, Luiz Gustavo. Bom, essas foram as notícias de hoje do São Paulo Futebol Clube. Agora eu quero saber de vocês. O que você achou desse empate no clássico? Pelo contexto, foi um bom resultado ou dava para sair com a vitória? Você concorda com a postura do Crespo em relação ao caso Alisson e a possível negociação com o Corinthians? E esse aumento no valor do sócio-torcedor? É brincadeira, né? Júlio Casares sai do clube deixando esse presente indigesto para a torcida. O que você achou dessa decisão? Você confia na volta por cima do Lucas Moura ou acha que a pressão já começa a ficar grande demais? Uma coisa é certa, o São Paulo vai precisar se reforçar, qualificar melhor o elenco e trazer peças que ajudem a encarar todas as competições da temporada com mais equilíbrio e competitividade. Deixe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o canal.
Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Obrigado por ter assistido até aqui e, como sempre, vamos São Paulo!